Chegamos. Falei que ia voltar, a gente tava fazendo uma live agora ouvindo música, eu falei, não, vai ter entrevista ainda hoje aqui no canal. E vai ter. Ah, tá. Bom, vou começar aqui a gravação oficial, né, pra... Você que é de live, você tem esse privilégio de ver a gente aqui chegando, né? Mas agora vai, ao vivo. Gravação. Alô, alô, tudo bom? Eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, aquele momento que a gente tira para ligar para alguém para saber como ela tá, né? Quer dizer, em muitos casos aqui para conhecer a pessoa, né? Pela primeira vez. É assim, hoje em dia, quem faz telefonemas, né? Mas a gente faz telefonemas não só quebrando esse hábito, mas também para esse telefonema raro de, porra, conhecer a pessoa por um telefonema, né? Nesse quesito, só a gente mesmo. Para variar, uma convidada muito especial aqui, né? Todos os nossos convidados, pode ver a nossa lista de mais de 200 convidados, não tem ninguém, não tem falha, né? Pô, a gente manda muito bem na nossa seleção. Vou ter confiança nisso. Hoje aqui com a gente, a Carla Carol, Carla, que é defensora pública, né? Tem, como ela define na bio dela do Twitter, os direitos humanos são a paixão dela. Ela também é sommelier de brega, quero saber disso. Pesquisadora de deboche, quero saber muito disso. E ela é co-idealizadora do A Bruxas galera, a Plenário. galera do Rádio Bug sabe bem que eu sou uma sommelier de brega muito boa. E assim, mais formalmente é defensora pública do Estado de Sergipe, né? É uma estudiosa aí dos direitos humanos com ênfase nas questões étnicas e de gênero. O que eu não contei sobre você aqui, Carla? Eu sou mãe de Aurora, né? Mãe de Aurora, e uma pessoa que possui diversas identidades, né? Nas interwebs, né? A Loraxi, aqui na Twitch, né? E Injustanilda no Twitter, né? Porque Eu falei que você se escondia um pouco aí, ó. no Instagram é mais fácil, né? Porque no Instagram eu uso o meu nome mesmo, Carla, underline, Carol, underline, né? Mas eu gosto de usar. E o engraçado do Loraxi aqui no Twitch é que é Carol ao contrário, né? Na Aham. verdade é só isso. E aí o pessoal demora uma caralha para entender que é Carol ao contrário. E aí quando a pessoa percebe, aí Putz. fica, nossa, eu não sabia. Nossa, só agora que eu percebi. Não, e aconteceu com a gente, né? Porque, tipo assim, eu te achei no Twitter, né? Falei, deixa eu convidar essa menina parece uma boa convidada. Tudo bom? Você quer colar aqui no Telefonemas? Eu já te conheço, eu sou a Laroga do Twitch. Falei, então é Carol. Eu tive essa sacada ali naquele momento. Eu acho que a única pessoa que percebeu, tipo, na hora que eu entrei no chat foi o Bug, né? Uhum. Que ele faz stream aqui na Twitch. E aí, quando eu segui ele, que ele viu o Lorac. Aí, que legal, Carol, ao Grande contrário. Carol. Tem gente que é mais inteligente, isso aí é normal. Aí um O monte de cara tem o gente, QI tipo, avançadíssimo. um monte de gente, nossa, eu não sabia. Ai, oh, meu Deus, gente. Muito bom. Enfim, Ô, é isso. Carla, pra gente começar do começo, assim, de onde você fala, onde você nasceu, conta um pouco da sua história, assim. Essa pergunta eu sempre penso assim, ela pode ter dois caminhos, assim, você lembrar uma primeira memória sua, também contar um pouco da sua cidade, da sua família, dos seus pais, por onde você, o que você Cara, quer, eu o que você gosto, contaria pra gente? eu gosto de contar a minha história dizendo o seguinte, que eu sou filha do amor proletário, né? Eu acho que para mim é, é super legal me Explique-se. designar como resultado do amor proletário, né? Meus pais, eles foram imigrantes, né, nordestinos no Rio de Janeiro, e se conheceram na fábrica da Piraquê, lá no Uau. sul do Rio, no Rio. E aí eu nasci nesse contexto do amor de fábrica, né? Meus pais se conheceram na fábrica, né? E aí meu pai estudava ainda e depois ele veio a passar no concurso da Petrobras e nessa ascensão social ele resolveu, junto com minha mãe,
retornar para Aracaju, porque achava que aqui era uma cidade mais tranquila para criar os filhos, né? Eu e meu irmão, tenho um irmão só. E aí eu Boa. vim para cá, para Aracaju, com 3 anos de idade. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, Mas você viveu mas pouquinho por lá, então. vivi, mas assim, é porque é recortado, né? Eu nasci lá com 3 anos de idade. Vim para Aracaju e quando eu era adolescente, houve uma necessidade familiar da gente se mudar para Campos dos Goytacazes, né? Por causa do trabalho do meu pai. Certo. Meu pai também estava fazendo um estudo universitário, estava estudando, né? E aí foi a família toda para morar em Campos. Então, eu vivi minha infância, grande parte da minha infância e uma parte da minha adolescência aqui, em Aracaju. Depois eu morei no interior do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, né? Estudei no Cefet de lá, que hoje não é mais Cefet, né? Hoje é o Instituto Federal. E depois eu retornei para Aracaju com minha família. E aqui estou até hoje. Entendi. Você falou um pouco do seu pai, e o que sua mãe fazia? Minha mãe, a vida toda, sempre Ou trabalhou faz, né? com artesanato, né? Durante a minha infância e a minha adolescência, minha mãe sempre trabalhou com várias coisas relacionadas à arte e artesanato, né? De Aham. ser agente de banda de pagode até, até lojinha em feira de artesanato aqui na Orla de Aracaju, minha mãe já teve. Ela sempre foi um tipo de pessoa de. Minha mãe é uma pessoa muito desenrolada, ela se virava com qualquer coisa. Ela só não gostava que chamasse ela de Dulá, entendeu? De dizer que ela era doméstica. Porque ela sempre se virou para estar sempre trabalhando com alguma coisa. E assim, aí depois, quando eu me estabeleci economicamente, aí eu passei a dar uma mesada à minha mãe, ela com essa renda, né? Ela resolveu, né, por escolha dela, porque eu dei o dinheiro para fazer o que ela quisesse. Ela resolveu retomar os estudos, né? Aí terminou o ensino médio, depois entrou na faculdade, e hoje ela é esteticista e Uau, cosmetóloga, né? uau. E aí ela abriu a salinha dela, né, de estética e trabalha como podóloga e faz aplicação, né, peeling, todas essas como é? Essas técnicas estéticas aí, né, que o pessoal curte e Procedimentos. tal, os procedimentos estéticos Aí ela tem a salinha dela, minha mãe é esteticista atualmente, né? Mas já fez muita coisa na vida, minha mãe. Já trabalhou demais, né? Da E, fábrica da Piraquê para, né? né, os pés. Imagina, no mundo sem indústrias, né, sem trabalho, não tinha Carla Carol, né? Ah, pois Olha é, eu a sou, importância do né? emprego aí, ó. E é por isso que não tem como eu ser uma pessoa, ser liberal, né? Vai contra a minha natureza, já que eu fui concebida, né? Né? Totalmente. Tipo, nesse contexto maravilhoso do amor proletário, né? E aí, falando já da sua trajetória, assim, que você, nesse período de infância e adolescência, que você imaginou, assim, para sua vida? Você sempre tinha, o direito caiu cedo, assim, na sua vida, tipo, acho que isso aqui é uma É, opção legal, ou você tinha, sei lá, sonhos mais abstratos? Ah, sei lá, vou ser astronauta e foda-se. não, eu nunca tive sonhos tão abstratos assim. Minha mãe conta que desde criança eu sempre disse que eu queria ser advogada, sempre, Ó, né? E ninguém me dissuadiu dessa maluquice. Ai, meu Deus do céu, coitado menina, de você não quer mim. ser cantora, não? Sei lá, Não, fazer pois é, velho. Eu acho assim, tanta coisa melhor uma para profissão ser, né? mais E eu botei fácil, né? minha cabeça nessa de querer ser advogada, né? Aí eu sei que nessa brincadeira, é, com 13 anos, 13, 14 anos por aí, eu comecei a ter contato com o feminismo, né? Leituras feministas. E aí, uma Alguém amiga minha. específico, assim, alguma autora? Não, eu comecei com os clássicos mesmo, Simone de Beauvoir, Aham. Segundo Sexo, né? Assim, e aí fui despertando. Eu sei que com 14, 15 anos eu fundei meu primeiro coletivo feminista, que era as Novas Amazonas, com uma amiga minha, né? E eu, uma outra amiga. Inclusive, essa amiga minha, madrinha da minha filha, tá aqui em casa hoje. Duas doidas, tipo, com 14 anos, falando de feminismo e não sei o quê, sabe? E assim, E e isso é que ano, escrevendo. mais ou menos?
escrevendo um manifesto, a gente escreveu um manifesto e tudo, assim, né? De como ser e fazer, não sei o quê, sabe? Cara, isso era mais ou menos que ano? Cara, 14 anos foi em 1999. Eu tinha, Cara, bem né? antes Eu dessa tinha onda que 36 rolou, né? anos. Oi? Bem antes dessa onda que rolou, né? Ali 2003, essa nova onda, né? Você Bem tava. antes, bem antes, assim, né? Eu acho, assim, que diz respeito muito às minhas vivências, né? Como menina negra e tal. E como eu sou de classe média, então eu tive várias experiências relacionadas, que hoje eu sei que são relacionadas ao racismo, mas que na época eu não tinha essa compreensão. Então Saquei. eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre fui uma leitora, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou uma leitora obcecada, né? Eu leio todos os dias, gosto de ler muito, então para mim, ler é um hábito tipo escovar os dentes, tipo passar fio dental, tomar banho. Então, eu faço todos os dias, entendeu? E aí, desde criança que é assim. Então, desde que eu me entendo por gente e aprendi a ler. Então, a gente acaba tendo contato com esse processamento do mundo, né? Você vê que tem algo que está fora do lugar quando você tem essa sensibilidade de gostar de ler, né? Porque a leitura abre portas, né? Aham. Então, com 13, 14 anos, eu já gostava de ler filosofia, coisas relacionadas, leituras não ficcionais, né? Certo. E aí foi quando eu comecei a ter contato com algumas leituras feministas, mesmo sem saber direito o que era o feminismo, né? Entendi. E Ai, então você já estava muito encaminhada desde cedo. nessa parte sim, né? E aí eu e minhas amigas, minhas partas, a gente fundou esse coletivo, que eu nem sabia que era coletivo, para mim era um grupo, né? Eu fundou esse Aham. grupo, né? Não se falava de coletivo naquela época, né? E aí a gente se reunia na biblioteca, discutia Aham. questões, né? E era aquela coisa. Eu sei que na minha crise da juventude, dos meus 20 e poucos, né? Eu rasguei tudo. Eu tinha vários documentos dessa porcaria do grupo, tudo que a gente escrevia à mão, velho. Por que você Tinha até rasgou? um. Eu me lembro que a gente criou até um logo, né? Até um logo do grupo das Novas Amazonas, Namá, sabe? E aí, tipo, só que eu, quando fiz uns 20 e pouquinhos anos, eu acho que já estava na faculdade, eu encontrei esse documento e eu senti vergonha, entendeu? Porque era um feminismo liberal pesado, assim. Aí eu Ah, fiquei lendo aquele negócio, aí eu fiz, velho, ninguém precisa saber disso aqui, não. Aí rasguei tudo, joguei no lixo. Hoje eu me esqueçam que eu arrependo escrevi. amargamente, cara, porque assim, velho, quem é que tem isso, sabe? Uma prova escrita da sua loucura adolescente. Né? Hoje é só a minha palavra para dizer que essas coisas existiram. Que eu rasguei e joguei tudo fora. Né? Caramba. Era minha pastinha rosa, assim, toda, tipo, num fichariozinho. Eu peguei, fiquei com raiva. Eu fiz, ai, que negócio horrível, meu Deus! E agora o Museu Carla Carol vai ter problemas aí no futuro, né? Pois é, aí não posso, né? Sinto muito, galera, né? Vocês vão ter que acreditar em mim. Ainda bem Vamos que ter. tenho testemunha. Não, vamos acreditar sim. Cara, você falou que teve, né, aos 20 anos aí uma crise na época da faculdade e você falou que achava aquela menina de 14 muito liberal. O que aconteceu? Quando que você se politizou nesse sentido, assim? Foi na faculdade? Eu acho que Que foi, evento que aconteceu na sua vida? eu acho que o ensino Ou médio, né? eventos, né? No ensino médio, é porque assim, a toca do coelho, né? Tu começa a ler, aí começa a ler, aí começa a ler, aí começa a ler, aí começa a ler, começa a ler. Eu acho que quando eu cheguei lá, já com 18, 19 anos, né? Aí eu já comecei a ter contato com questões sociais já relacionadas, né? No ensino médio, né? Porque como eu estudei em Instituto Federal, né? No Cefet, então a gente, Aham. assim, tinha contatos com diversos professores com pensamento mais à esquerda, e também com colegas, né, que participavam de movimentos sociais. Eu acho que a minha turma era muito engajada no movimento estudantil, né, a minha turma do terceiro ano lá do Cefet,
E aí, tanto é que o presidente do Grêmio Estudantil, ele era da minha turma, entendeu? Então, assim, a gente era, para a nossa idade, bastante politizado, né? É, Aham. e aí, nisso, a gente vai despertando para outras questões, né? As questões econômicas e tal. E aí eu comecei a ter contato com algumas teorias marxistas, anarquistas Vixe, aí e ferrou. lendo e tal. Né? E aí a gente vai formando um Ah, pensamento é. tanto diferente, né, do pensamento regular, assim, né, se livrando um pouco da reprodução social desses valores liberais, né? Total, total. E eu acho que sempre é uma experiência muito. Pera aí que meu volume tá com uma questão aqui. Pera aí, eu vou resolver isso, eu já faço a minha pergunta. Cadê? Aí, voltou. Resolva. E sempre é um choque muito grande, né? Porque, sei lá, eu não sei precisar quando que eu comecei a me atentar às mesmas questões que você está relatando, assim, mas eu sinto que tem um choque, porque aí parece que o mundo se torna muito mais incômodo, né? Você chegou a sentir isso, tipo assim, cara, Não, esses para meus mim, amigos estão com visões erradas. até hoje o mundo é extremamente incômodo, né? Eu um dia desse estava até conversando com o Nabicha, né, o Rô, Uhum, que eu não sei como é que as pessoas vivem bem, assim, e eu digo bem no sentido de achar que tá tudo normal, que tá tranquilo, tá suave, entendeu? Porque tem gente que vive assim, não é que a gente vai viver triste, porque eu acredito que ser feliz é um ato de resistência, mas me causa incômodo, por exemplo, ver uma pessoa pedindo dinheiro num semáforo e eu não poder dar nada porque eu não tenho condições de dar para todas as pessoas que estão no semáforo atualmente, né? Eu posso até sim, dar para uma pessoa, tipo, sei lá, R$ 2 e tudo, mas eu sei que aquele R$ 2 não vai resolver aquele problema e eu sei que eu não tenho condições financeiras de dar R$ 2 para todas as pessoas que eu encontro no semáforo o tempo sim. todo, entendeu? Então, Que é um assim, fenômeno assim que vale a gente registrar. Se você estiver ouvindo isso aqui em 2030, em 2021, o número de moradores de rua assim multiplicou, cara. Tamanha a situação econômica que jogaram a gente, né? Então qualquer pessoa que andou pela rua em 2021 encontrou muita gente, né? Se tivesse que ajudar todo mundo. e isso aqui em Aracaju mesmo, eu não me lembrava dessa situação assim de ver, tipo, a gente não via gente em semáforo há uns 4 anos atrás, entendeu? Por aqui também. Simplesmente não via. Aracaju era conhecida por você não ver esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, hoje você em todo semáforo vê uma pessoa com a plaquinha, sabe? Vê uma pessoa pedindo. Então, isso para mim é muito incômodo. Viver assim, ainda mais no meu campo de trabalho, que eu trabalho numa vara criminal. Então, eu faço custódia, e aí a gente vê o número de casos de custódia, de furto, de coisas de bagatela, sabe? Problemas relacionados a pessoas com problemas relacionados a alcoolismo, relacionados a problemas de entorpecentes, que estão sendo submetidas a essa situação sem nenhum apoio de uma rede psicossocial e acabam, né, por cometer delitos e serem encarceradas e as pessoas ficam nesse argumento simplista do fez porque quis e aí você vê tudo isso assim e pensa, cara, que merda, sabe? Assim, se essa pessoa tivesse um tratamento, um encaminhamento, um apoio da rede de assistência social, talvez isso não fosse necessário, ou então com certeza isso não seria necessário, entende? Então, sim, eu sou uma pessoa que vive com incômodo constante. É por isso que eu sou extremamente ocupada, porque eu estou É, sempre tentando fazer alguma coisa para chamar atenção para as coisas que eu acredito ou para problemas que são invisibilizados. corretíssima. Eu acho, cara, que a gente tá com um problema na transmissão que não entrou no ar. Eu vou tentar resolver isso. Só um minuto. Veja! Eu abri aqui a Twitch realmente. Agora que eu vi, não tá no ar, Eu não não. sei.
Eu não sei, ele não me avisou em nenhum momento, assim. Eu acho que tá gravando, lógico. Espero que sim. Senão a gente tá. Acho que foi. Então, pronto. Agora tá. Pô, perdemos. Vocês não viram a parte da conversa, agora só na versão podcast, hein? E eu vou tentar retomar o papo aqui sem para na edição parecer que nada aconteceu. Pô, cara, legal isso aí que você falou, ó. Já viu esse recurso? E Adoro. porque essa preocupação, ela Agora aí- não tá aparecendo aqui pra mim ainda não, viu? E ainda eu sou não? seguidora do canal. Não, agora tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver um F5 aqui, porque pode ser. Que agora deu medinho aqui, né? Não tenho mais confiança, né? Eu achei que fosse a minha internet. Não, agora a gente tá ao vivo sim, tô vendo aqui. Simbora. Pronto. Aí você falou dessa questão social que tá mais chocante agora e que na época que você tava ali se formando, quer dizer, indo para a faculdade, fazendo a faculdade, já te comoviam. E, gente, se vocês estranharem agora a conexão das perguntas, é porque a gente estava fazendo a transmissão ao vivo e teve um probleminha. E agora a gente está retomando o papo, então finjam que nada aconteceu. Mas, mas cara, como que essa questão aparece? Porque eu acho assim, eu acho muito louco e assim, que no direito tem toda a parte crítica, né? A própria parte de direitos humanos e a própria parte de entender a função da defensoria, que acho que vai virar uma questão na sua vida, né? Mas alguns aspectos do curso até vão meio que ao contrário disso, né? É um curso, como vários cursos, lógico, com várias contradições. Como que você lidou com elas e como que o curso foi se apresentando para você escolher a sua área e falar, não, Olha, eu acho que aqui eu me encaixo. eu acho que o grande problema da minha escolha pelo direito foi a minha ingenuidade, né? Eu, na minha adolescência, tinha uma visão em relação ao direito que era uma visão completamente diferente da visão que eu tenho hoje. Talvez se Interessante. eu tivesse a visão madura que eu tenho hoje, eu não teria cursado graduação em direito. Eu imaginava que era uma ferramenta, né, uma ferramenta de distribuição, né, de uma justiça equitativa, tal, e acaba que não é, Não é né? bem por aí. Assim, o direito positivo ele não se pauta nessa questão da distribuição, né, da justiça, em termos de justiça, eu quero dizer, no sentido de justiça-valor, né, não há uma preocupação precípua nisso, né. Mas isso eu só aprendi depois, né, durante a graduação, depois de formado. E aí vem a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, para mim, como eu já estudava questões de gênero desde a minha adolescência, então, sempre foi algo muito pujante, né? Sempre foi, para mim, a questão da violência de gênero. Então, para mim, sempre foi muito natural estar engajada com grupos feministas, inclusive já fui expulsa de alguns, né? Porque Feminista demais. feministas liberais não perdoam, né? Quando são questionadas em determinados espaços. E aí já fui convidada a me retirar de alguns coletivos. Tranquilo. Mas a questão do direito passou a ser, para mim, uma ferramenta de pagamento de boletos. É um meio de vida, entendeu? Aham, Eu, aham. antes de ser defensora, eu fui advogada por 5 anos, né? Eu Certo. me graduei bacharel em Direito em 2011. Em fevereiro de 2011, eu peguei minha carteirinha da OAB e fui trabalhar. Então, para mim, eu não tenho essa visão romantizada do direito. Eu não acho que o direito vai resolver os nossos problemas. Não o direito positivo, né? Porque o conceito de direito, ele é um conceito em disputa. Existe uma matéria na filosofia do direito, que é a teoria geral do direito. E aí existem centenas de filósofos e doutrinadores que tentam entender que fenômeno é esse do direito.
Mas o que a gente lida, o dia a dia, as ferramentas do dia a dia, a gente lida com o direito positivo. E o direito positivo é uma ferramenta de conservação, né, do poder, né, da burguesia, de quem detém os meios de produção, de quem detém o poder. É uma ferramenta de manutenção do status quo de quem detém o poder, o direito positivo. Né? Porque o Estado está voltado à pacificação das relações sociais. Só que essa pacificação das relações sociais na democracia burguesa, ela se dá através do controle social das massas trabalhadoras, né? Da massa de reserva, seja através do encarceramento sistêmico, através da Uhum. seletividade penal, seja através, né, da questão da mais-valia, né, e do monopólio dos meios de produção. Então, o direito ele vai ser esse instrumento para organizar tudo isso, né? O Estado organiza esses mecanismos através do direito. Então, tipo, o direito positivo ele é apenas um meio de opressão. Eu sou defensora pública hoje, mas eu não me sinto uma pessoa melhor na sociedade por ser defensora pública. Porque a defensoria pública, ela é a menos ruim. Eu considero a menos ruim, né? Porque a gente ainda consegue imprimir uma força contra a majoritária dentro do próprio Estado, no exercício das nossas funções. Mas as nossas funções, elas são funções que trabalham dentro de uma dinâmica da democracia burguesa. Então, eu, como defensora pública, não vou fazer revolução, entendeu? Sim. Eu vou poder questionar e criar mecanismos de distensionamento dessa luta de classes. Tá entendendo? Dando Total. voz aos oprimidos. Mas isso é uma função que serve ao próprio Estado. Por quê? Porque se você tem a majoração dessas tensões sociais, desses conflitos de classe, né? Então, você vai ter um momento de ruptura. E essa ruptura pode ser através de uma revolução, né? Quando você cria dentro do próprio Estado espaços de distensionamento, né, desses conflitos sociais, você, na verdade, tem uma função conservadora, você tem uma função de coesão do Estado. Então, a Uhum. Defensoria Pública é um órgão maravilhoso. Assim, amo a minha instituição, mas a minha instituição não está voltada à revolução, entendeu? Ela está Entendi. voltada ao distensionamento dos conflitos sociais, né, através do acesso à justiça, né, do acesso ao poder judiciário e da promoção disso que a gente chama de direitos humanos. Então, assim, eu, como sou uma pessoa que eu parto de uma linha, né, anarcofeminista, a minha convicção ideológica é que o que eu faço paga os meus boletos, o que eu faço não traz, né, essencialmente um benefício social para a comunidade. Mas eu tento impingir na minha atividade enquanto defensora pública um pouco do que eu acredito. Então, sim, eu vou ser contra-majoritária, direitos humanos is my passion, então eu vou lá e vou tentar, né, pelo menos, cutucar a onça com vara curta. É Total. sobre isso, sabe? Né? Incomodar. E necessário demais. Que é realmente tipo, é uma parte de resistência, né? Porque é o que você explicou, o direito joga um pouco contra as pessoas, né? Tipo assim, as pessoas ficam contando, né? Sei lá, e ainda mais no Brasil, né? Sem querer comparar com os outros países, mas o Brasil é meio dose nessa questão, né? Cara, o Brasil, ele é um projeto que deu certo. Eu gosto muito dessa lógica, porque foi um projeto colonialista que deu certo. Continua toda, né? Deu certo e vem dando certo até hoje, porque se você pensa numa perspectiva histórica, e aqui eu trago também a perspectiva da história do direito, você não tem Uhum. uma ruptura, entendeu? Entre o momento do colonizador e o momento da independência, né? Pode perceber que o único país da América do Sul que vai implementar um Estado monárquico é o Brasil.
E, em termos jurídicos, né, isso dá um continuismo institucional, ou seja, você não tem uma ruptura com a praxe jurídica, tá entendendo? Você não tem Aham. nenhum, na história do Brasil, você não vai ter nenhum momento de ruptura institucional em É, termos de praxe jurídica, é, entende? é o clássico mudar tudo para ficar tudo igual. Exatamente. As mudanças chegam, mas elas chegam como se fosse uma busca do consenso. É sempre isso. É por isso que eu tenho muita raiva do governo Lula, entendeu? Essa porra desse consenso é um Não caralho, fala, entendeu? não Desculpa fala aí assim o do Luiz, palavrão, pô. bota o pi aí na gravação. Porque Não, só tem adulto, só adulto pode falar coisa. Se você é uma criança e tá ouvindo isso aqui, podcast mais 18, vai né? falar com seus pais agora, por favor. Você- Então, é porque essa busca pelo consenso ela é extremamente alienante, entendeu? Alienante. As pessoas acham que você pode fazer manifestação sem queimar pneu, sem bloquear BR. Ah, não, vamos. Você pode reivindicar, mas não precisa fazer bagunça, sabe? Essa lógica é uma lógica muito tosca, cara, e que parece, às vezes, a impressão que dá é que é uma jabuticaba brasileira, sabe? É um jabuti, só existe aqui. Entende? Esse tipo de pensamento extremamente é, de continuismo Aham, institucional, aham. de que tudo é negociável. Tem certas questões que não são negociáveis, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente vê o processo de redemocratização, não há uma ruptura institucional. Tanto é que a redemocratização ela se dá através de uma emenda constitucional. Que coisa mais bizarra! E aí a nossa Constituinte de Ah, 1988, ela é formada por parlamentares que eram a favor do regime ditatorial. sim. Então, assim, a nossa Constituição de 88 tem muita coisa que é uma evolução, com certeza. Evolução em sentido Perto de do que que tinha, né? conquista, no sentido de conquista dos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, você vê nela um ranço reacionário muito forte. A exemplo da constitucionalização das polícias militares, entendeu? Tipo, polícia militar enquanto polícia ostensiva na Constituição de 88 é bizarro. É bizarro isso. Peraí, Carol, que acho que você travou um pouquinho. Vamos ver se Eu volta. travei. Ai, nossa. Você ficou um pouco Voltei. robótica, assim. Deixa eu ver se volta. Aqui tava Enquanto a, normal. enquanto a Carol volta, agradecer o Esquizon que mandou aí, ó, uma raid pra gente. Tem uma turma aí vendo a gente. O pessoal morrendo de amores Voltei, pela Carol. voltei. Ainda tá travado. Aqui tá normal. Tá só a imagem travada? Tá travado o som Ué, também. ó, é só na minha StreamYard que tá com problema. Que coisa. Tá vendo? O povo tá aí vendo a cena no louca. Deixa eu Peraí, falar com o deixa eu. povo aqui do Eu chat, vou, eu vou, eu vou. aproveitar. Ué, ué. Carol, era pra você ter ficado. Cadê você? Vixe. Voltei. Aconteceu alguma coisa na StreamYard que, tipo, ficou travando pra mim. Aí você tomou. Adoro. O pessoal tá dando muita risada. É, Muito bom, gente. voltei. Tô, Então, tô... aí é sobre isso, entendeu? Então, esse lance de conciliar diz muito respeito a esse sucesso do projeto colonial que se deu aqui no Brasil. Então, você não tem em nenhum momento da nossa história, enquanto Estado, né, essa ruptura institucional, o que faz muitos pensamentos, muitas práticas se perpetuarem da época do Brasil colonial até hoje, entende?
até hoje. Práticas do Brasil escravocrata que se perpetuam até hoje. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo da aplicação do princípio da insignificância. Porque volta e meia a gente vê notícias, como a gente viu essa semana, da mulher que ficou mais de 100 dias presa por furto de água. Putz. Porque a praxis jurídica relacionada à aplicação do princípio da insignificância, no caso de furtos de bagatela, ela é a mesma prática, uma prática similar à época da aplicação do crime de vagabundagem, né? Do Brasil da Velha República ou do Império. Do Império não, que é da Velha República, porque que é do Código Penal de 1890, né? Que aqui tem o Código Penal de 1890, que um vadio, quando ele fosse pego na rua, ele seria encaminhado ao juiz. E o juiz, ele pego a primeira vez, ele seria advertido a procurar um emprego. E aí seria solto. Então, você é catado na rua, vadiando. Aí você é apresentado à presença do juiz. O juiz vai dizer, vadio, procura um emprego. Ele não vai lhe dar um emprego. Você, muitas das vezes, não tem oportunidade na vida, porque é extremamente pobre, não tem acesso à educação, é analfabeto, né? Ele é negado todos uma gama absoluta de direitos. Mas aí o juiz mandou você procurar um trabalho. Vai lá. Nisso, boa sorte. É boa sorte. Agora, quando você pega a segunda vez, aí agora não tem boquinha, não tem gracinha, entendeu? Não tem tolerância, você já é preso. É cana. A aplicação, a jurisprudência do STF, ela funciona da mesma maneira em relação à aplicação do princípio da insignificância. Porque ele tem os requisitos que é basicamente o seguinte, que manda o juiz avaliar o baixo valor da lesão patrimonial, mas também a conduta social de quem é preso, de quem está sendo acusado. Tem lá na jurisprudência do STF. Então, geralmente, eu digo porque eu já fui servidora de gabinete de promotor de justiça, quando chegava um inquérito e a pessoa não tinha antecedentes criminais, aí a gente arquivava. Certo. Tipo, furtou biscoito. Travou? Não. Tudo ok? Tudo ok. Então, subtrair o pacote de biscoito, bombom. Aí, aí chega lá no gabinete o inquérito. A gente faz a pesquisa, a pessoa não tem antecedente. Aí o promotor manda arquivar. Quando chega um segundo inquérito, ele manda fazer a pesquisa. Quando aparece que a pessoa já teve passagem, aí, não, aí ofereça a denúncia. Entendeu? Ou então, se a pessoa tem alguma, sei lá, condenação por outro furto, ou então que já, sei lá, prestou serviço à comunidade, um SUSI, qualquer coisa. Então, uma vez eu me vi sendo obrigada, como servidora do gabinete do Ministério Público, a fazer uma denúncia de uma pessoa que tinha tentado furtar, não tinha nem chegado a furtar, uma peça de carne. Eu já vivi essa situação. Entendeu? Então, assim. E você foi obrigada só por esse critério meio aleatório, assim, tipo, é um procedimento. E eu ainda discuti com a minha chefe à época, eu disse, pelo amor de Deus, vamos racionalizar os recursos públicos, né? A senhora vai processar uma pessoa por conta de uma peça de carne que ela nem conseguiu furtar, porque foi pega na porta do supermercado. Aí ela, não, mas a gente não pode estimular a criminalidade, porque se a gente não fizer nada, vai estimular a criminalidade, sabe? Poxa vida, hein? É todo um papo de estímulo à criminalidade, que a gente fica assim... Querida, o supermercado já bota uma taxinha no preço que diz respeito ao extravio, não tem nem lesão isso aqui. Não tem nem lesão. Entende? Então, assim, é complicado, sabe? Porque a gente vê gente em 2021 com pensamento de autoridade de 1890 por conta desse papo de conciliação de classes. Conciliação de classes. Entendeu? Entendi.
você falou, a gente está falando muito do que você aprendeu, assim, eu queria saber mais como você aprendeu, porque, por exemplo, essa visão do direito, por exemplo, eu sou jornalista, putz, sabe quase nada de quase tudo. E, então, por exemplo, direito, eu não posso falar sobre direito, porque eu não manjo nada, mas, por exemplo, vendo essa história para mim muito engraçada. Hoje todo mundo critica aí o Ciro, vou agradecer o Ciro Gomes, porque tinha uma época que eu acompanhava ele, na época lá do impeachment, né? Tipo assim, como ele era um dos veiacos, um dos poucos que falava que era golpe, né? Ficava acompanhando ali. Aí um belo dia ele estava numa mesa, né, discursando, e o cara seguinte era o Alisson Mascaro, né? Grande jurista. Ave Maria, E o Alisson já mandou tô esse rindo de papo aí que você está nervoso. contando. Porque aí me trouxe essa consciência do direito, assim. Eu queria saber de você, quem que foi autores, pessoas que te colocaram isso, quais leituras, assim, para Cara, assim, para mim esmiuçar a questão. é muito difícil dizer para você quando foi que eu comecei a ter essas ideias. Porque é o que você falou, né? Porque Você é a filha dos. leitura feminista eu comecei com uns 13, 14 anos, né? Com 14 anos eu tive contato com, acho que o primeiro professor que me inspirou assim a ter esse pensamento mais de cunho radical e romper um tanto com esses valores liberais, que foi um professor que eu tenho contato até hoje, hoje somos amigos e tal, que é o professor Vanderlan, e na minha oitava série, né? Na antiga oitava série, né? No último ano do ensino fundamental. E ele era o cara que me Certo. emprestava livros, entendeu? Então, tipo, com 14 anos eu li umas paradas, tipo, Platão, sabe? A República de Platão. Então, Platão já discute muito essa questão de o que é o direito e o que é o Estado e qual seria o principal o formato, né, ideal de um Estado, né, a República, Platão já discute, e eu li a primeira vez a República, eu tinha 14 anos, né, Fédon de Platão também, tudo por conta desse professor que meteu esses negócios na minha mão, entendeu? Tipo, nessa época, na oitava série, meu professor me deu a Metamorfose para ler. E aí eu gostei tanto da Metamorfose que eu fui ler o Processo, sabe? E aí o Processo tem uma narrativa um tanto claustrofóbica, né? Esse lance da pessoa ser processada e não Ó entender por ele que aí, está ó. sendo processada é maravilhoso. E não entender por que está sendo processada e você ter todo esse lance da problematização da burocracia. Uhum. Então, eu já comecei a ter muito contato com isso, né? Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu ganhei no sentido de que eu escolhi pedir para meu pai comprar para mim, o primeiro livro que eu pedi para o meu pai comprar para mim foi O Homem que Calculava. É um livro, deixa eu ver se o primeiro espaço aqui. É um livro que eu tenho muito carinho. Olha, tá amarelinho, ó, que fofinho, ó. Esse é. Ó ele aí. Esse eu comprei O, o, depois o, para o, reler o mais pessoal que tá vendo recentemente. a versão live tá perguntando de quem que a gente tá falando. A gente tá falando do Kafka, né? De acordo com alguns especialistas aí. Do Capitá. Lembra dessa? Ai, ventral da minha vida. Então, então assim, eu sempre fui meio doida. E depois eu passei por umas paradas meio orientais, parte da guerra. Isso aqui é antigo também, ó. Eu acho que essa publicação nem tem mais. Então, eu comecei assim, a ler umas paradas meio malucas, assim, porque meu professor começou a Uhum. me emprestar. E O Homem que Calculava, eu me lembro que foi o primeiro livro que eu pedi para meu pai me comprar, de Malbatarran. Eu tinha 10 anos quando eu pedi para meu pai comprar esse livro. Eu tenho ele aqui em algum lugar, eu não estou achando, E, mas ele e está onde por você tinha aqui, ouvido porque falar esse desse livro livro? nunca, pois você precisa ler. E aí, aqui achei. Esse livro aqui, ó, Ó, tá pode ver, até. tem a data anotada aqui, eu não sei se vai dar para a galera ver. Deixa eu ver. Deu pra Ó, ver, ó. vinte e ó, a três data, de ó. dezembro de 99. Esse foi o primeiro livro que eu pedi a meu pai para comprar para mim. Vo- Ele é Você que capa de escreveu aí folha amarela. pertence a Caroline? Foi para ninguém roubar meu livro. Você é doido? É um problema, viu? Escrevi sim, pertence aqui, ó.
Ó, pertence a Carla Carolina, Caramba. muito completo. E esse é um livro que eu gosto porque ele traz uma perspectiva, assim, é, de coisas, sabe, do mundo árabe, coisas desse outro mundo que eu nunca tive contato. E aí eu me lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei assim, meu Deus, se eu tivesse nascido na Pérsia, eu seria muçulmana. E aí eu já comecei a problematizar questões religiosas, entende? Como... Então, assim, tipo, é um livro, assim, e aí as pessoas não entendiam por como é que ele... Aí muita gente, assim, falava assim, cara, você é muito doida, porque, tipo, eu li esse livro e eu gostava muito de matemática, eu gostava de química, e gostava de biologia, e gostava de escrever, e gostava de ler, e gostava de... Então, assim, estudar para mim nunca foi um sacrifício, eu meio que fazia muito de uma maneira fluente. Eu Uau. nunca estudei para prova, realmente, assim. E na faculdade chegou no nível Master Blaster da vagabundagem, porque eu não tinha livro, não tinha caderno, né? Não tinha caderno, não tinha Como que você vontade. Não tinha... fazia? velho, eu estudei na faculdade particular aqui em Aracaju. Aham. Aí, quando chegou, já a partir do quarto, eu estudava muito sozinha. Então, tipo, eu estava no quarto, no quinto período da faculdade, no meu estudo privado, o meu estudo de casa, eu já estava vendo matéria do sétimo período. Então, eu estava muito sozinha. Então, às vezes, eu gosto muito noveleira, né? Não é à toa que eu sou sommelier de brega, mas vamos falar sobre isso. Então, Vamos chegar lá, calma. eu sempre fui, eu também sempre fui muito consumidora de televisão, sabe? Pô, De e novela televisão. sempre bate com a hora da aula, né? Escola, na verdade, para mim, cara, sempre foi um espaço de convivência, Aham. sabe? Um lugar que eu ia encontrar meus amigos, assim. E eu vi umas paradas legal quando o professor era legal. Quando o professor não era legal, eu levava meu livro, sentava no cantinho assim na parede, ficava lendo, ou então conversando que nem um tererê dentro da sala, o professor puto comigo, cala a boca, menina, saia daí, vai para outro lugar, sabe? A pessoa, tipo, a pessoa que incomoda, entendeu? E aí na faculdade, cara, era assim. Existia uma novela que eu estava viciadíssima, que era Escrito nas Estrelas, que era uma Correto. novela meio espírita, sabe? Eu só saía de casa depois da novela. Minha aula começava às 6h30, seis e Hum. meia, mas eu morava perto da faculdade. Aí, quando a novela acabava, eu saía de casa, né? Aí eu chegava na faculdade já, tipo, 1 hora de aula rolando já, 7h30. E já Aí eu chegava entrava com a falando. bolsa, cara de pau, botava a bolsa assim no ombrinho, aí abria a porta e ia entrando, atravessava a sala todinha, me sentava lá na frente, no canto da parede. Tipo, eu não sentava no fundo, não. Aí pegava e ficava lá, prestando atenção. Se a aula fosse boa, se a aula fosse ruim, eu geralmente estava com um livro, alguma coisa. Aí abrindo, fazia umas anotações assim, ficava disfarçando, né? Aí, quando dava 8h10, aí respondia a chamada, porque o interesse era da chamada, É entendeu? Porque eu não lógico. podia É lógico. reprovar. Aí, nisso, quando dava 8h10, era o intervalo da faculdade. Aí eu ia pro tal do mini shopping, que lá na universidade era bem grande, tinha um mini shopping assim, com várias lojas, entendeu? Aí Uhum. eu ia para a área de convivência, papai. Ficava lá conversando, às vezes ia para a biblioteca, pegava os livros, devolvia os livros. Eu sei que quando eu voltava para a sala, era tipo 9h30, no grau, para responder a chamada do segundo período, né, de aula. E aí acontecia, e aconteceu diversas vezes nessa minha desorientação, de eu às vezes chegar na aula e ver a sala toda arrumada, diferente. Aí eu chegava, aí eu, eita, tem prova É prova. hoje? É prova hoje, ferrou. É prova hoje? Eu não estava sabendo. Sua maluca, é prova hoje. Eu, vai, me dê aí seu caderno só para eu ver o que é que vai cair. Então, assim, eu não sou uma aluna de grandes médias, sabe? Não sou uma aluna de grande, nunca fui aluna de tirar 10, de tudo. Para mim, assim, até hoje eu sou assim. Para mim, eu tirei a média, passei, tá tudo certo. O que eu sei é para mim, eu não preciso estar provando nada a ninguém, entendeu? Se no final, se Interessante. no 10º período eu tiver um O AP lá no meu diploma? histórico,
pra eu pegar a colação, tá tudo certo, sabe? Pô, não, queria ter esse pensamento, porque eu também fiz faculdade particular. Nossa, e eu era muito bitolado à toa. Tem uma história que eu já contei, não sei se eu contei no Crise, que é o nosso outro podcast, ou se foi aqui no Telefonemas, mais uma vez um professor meu de filosofia ficou apavorando a gente. Ó, leiam tudo, leiam os autores, porque eu vou caprichar na prova, vocês vão se ferrar. Aí a gente ficou lendo resumo, porque nem tinha os livros, né? Ficava lendo resumo e anotando coisa. Chegou na prova, ele, pô, galera, então, a prova que eu falei que ia ser difícil pra caramba, eu não consegui imprimir, só consegui imprimir essa outra aqui de alternativa. A sala inteira colou, todo mundo tirou 10. Então, se eu fosse uma pessoa mais tranquila, mas não, Tá né? vendo? Mas, mas cada um é do seu jeito, tá tudo certo. Eu só não conseguia colar, eu realmente não conseguia colar, porque eu tenho uma experiência traumática com cola que eu nunca superei, né? Ah, Na conta aí. segunda série do Fundamental, eu, numa prova de matemática, inventei de sentar em cima de uma tabuada, né, para colar a tabuada. E aí eu fui pega pela professora, eu nunca vou me esquecer desse dia. Tia Nair, um amor de pessoa, beijos. Se Beijo, tia. um dia chegar esse áudio até você. Tia Nair. Você acredita que o trauma é tão grande que eu me lembro que, na vergonha que eu passei nesse dia, eu olhava o quadro de aniversários que tinha pendurado na sala. Sabe aquele quadro de aniversários que a professora bota com os aniversariantes do mês? Aham, aham. E eu me lembro do aniversário de todo mundo que estava naquele quadro, até hoje. De pessoas que eu não tenho contato. Tipo, Arivaldo, Que 13 de dia? agosto, sabe? O aniversário de Tia Naí é 25 de abril. Até hoje eu me lembro, porque estava lá no quadro. Isso que é marcante, caramba. Então, assim, E, porque ela não e eu brigou achando que eu que tinha problema. comigo. Ela não Saquei. brigou comigo. Ela falou assim, Carla, nunca pensei que você Que fosse capaz decepção. disso. Que decepção é. Aí eu não conseguia colar de jeito nenhum eu conseguia colar. E aí, tipo, isso me acompanhou para a vida toda, né? Eu podia tirar, tipo, a média, podia até tirar uma nota baixa Mas ou não outra, colava. era muito raro, mas colar eu não conseguia. E aí, quando chegou na faculdade, tinha um professor bem velhinho, meu Deus, a idade do tempo, o professor Oswaldo, de Direito Comercial. A gente até comentava que achava que ele usava fralda geriátrica para dar aula, porque ele tinha, tipo, um volumão assim, sabe? No bumbum. Aham. E aí, ele era aquele professor à moda antiga, que copiava tudo num quadro, e a resposta da prova tinha que ser ipsiliteris, o que estava no caderno. E eu sempre fui ruim de decorar, ao contrário do que a maioria do povo pensa, bons profissionais de direito não são bons de decoreba. Interessante. Eu sou péssima de decorar. Cara, péssima. E aí todo mundo dizia assim: só consegue passar em Oswaldo colando. Só consegue passar em Oswaldo colando. Porque todo mundo fazia o resumozinho e aí colocava embaixo da prova. E ele era bem velhinho, né? Meio cego. E aí a Pega pessoa nada. copiava. Oi? Ninguém, ele não. Era de boa, né? O cara não ia ver nunca. Copiava, velho, copiava na cara dura. E eu, meu Deus, eu não consigo colar, eu não consigo. Aí eram 2 unidades. Aí a primeira unidade eu fiz, não colei. Tirei 5 na prova. Certo. Abaixo da média, né? A média era 7. Uhum. Aí bateu aquele desespero. Eu vou reprovar, porque eu não consigo colar, eu vou reprovar. Aí meu amigo falou assim, Ai, que não, Carla, sofrimento. você vai colar. Eu consegui o papel do rascunho e dei Você só vai do colar. professor. Você vai copiar tudo em casa. Você vai copiar tudo em casa. Quando ele lhe entregar o papel, você troca o rascunho para me ensinar as técnicas, a parada toda. Quando chegou no dia da prova, eu com aquele negócio na mão, nervosíssima, não consegui entrar na sala de aula. Não consegui. Imagina. Não fiz a prova da segunda unidade. Pedi substitutiva. Só que a substitutiva Ai, caía toda a matéria do semestre todo. ô louco. Isso. E aí lá vai eu para substitutiva. E esse amigo foi comigo, porque ele tirou nota baixa na primeira unidade também, senão ele ia reprovar.
Quando chegou ele Aquele lá, que, não, o Carla, que colou você tirou vai nota confiar. baixa? Oi? Colando ele tirou nota baixa? É porque ele não tinha colado, ele colou na segunda unidade, mas na primeira ele não Ah, colou. Aí ele foi comigo, ele, não, Carla, eu vou sentar atrás de você e a gente troca e não sei o quê. Eu sei que quando chegou na hora H, ele botou o papel lá pra mim. Cara, eu achei que eu fosse desmaiar, juro a você. Minha mão ficou suando, suando, suando. Meu Deus, ele vai pegar, eu vou passar uma é vergonha hoje, é danada. hoje, é hoje. É hoje, Senhor. É hoje que eu vou ser expulsa da faculdade. E aí comecei a pensar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Vou cair no descrédito público. E aí começava a pensar, não conseguia fazer a prova. Uhum. Comecei a suar a mão. E aí eu comecei a ficar meio tonta. Meio tonta. E aí o meu amigo estava atrás de mim e fez, Carla, o que é que você tem, eu, velho? Eu acho que eu vou desmaiar. Pelo amor de Deus, tira esse papel daqui. Aí eu joguei fora o papel. E foi na raça. Foi, fiz na raça. Mas eu consegui tirar, Vixe. tipo, uma média no grau para passar. Não consegui tirar um notão, não. Mas no grau para passar eu consegui. Né? Eu tirei no grau mesmo. Eu fiquei até nervoso com essa história. Tá ligado? Oh, Você, mas cada um você tem suas volta, limitações, né? Assim, você fica eu sou cara de pau ansioso com por muita você. coisa, mas para colar não rola. Pô, Colar não rola, não rola, não consigo. Pô, a gente falou bastante de estudo e de direito, e é muito louco, né? Porque a gente já tá quase 1 hora aqui, como a gente teve umas interrupções, eu tô achando Uhum. que a gente tá só a meia hora. Não, já faz 1 hora que a gente tá trocando ideia, mas tá muito bom. É Que a verdade. gente nem vê o tempo passar. Mas vamos Uhum. falar, vamos falar um pouco de curiosidade também, né? Porque a vida não é só trabalho. Conta um pouco aí da paixão pelo brega e também do deboche, né? Vamos. Ai, nossa, quem tem um pouco de contato comigo sabe que eu sou extremamente debochada, né? Tudo eu debocho, né? Eu sou, muitas das vezes, tipo, o próprio meme do foi mal, tava doidão, entendeu? Foi mal Eu, aí. cara, sou o tipo de pessoa que sai de casa Ah, com hora de sair, hora de voltar, não sei. Eu tenho sempre uma muda de roupa no meu no porta-luva do carro, uma muda de roupa e um biquíni, sabe? Muda de roupa e biquíni, sempre. Porque eu tô sempre pronta para uma resenha. Nem sempre aparece a resenha, mas eu tô sempre pronta para uma mas você resenha. tava E, pronta. é o que interessa, cara. É o que interessa é estar pronta, entendeu? E aí, nisso, essa questão do brega é porque, cara, eu sou de uma família. Eu não sou de periferia, mas a minha família é. Então, Uhum. tipo, periferia, dia de domingo, só é É É brega. só brega, entendeu? É piseiro, é arrocha, é sertanejo, é forró, é pagode, é Eu quero samba. nomes pra gente fazer uma playlist. Quem? Quais os Oxe, principais? atualmente eu tô muito Thierry, sabe? Tô Uhum. muito trabalhando no Thierry, muito ouvindo muita música tipo Cabeça Branca, entendeu? Tô alvejante também, tô ouvindo demais de Priscila Senna com Zé Vaqueiro. Adoro, adoro. Amo Vando, meu Deus do céu, que homem, que homem. Deus me proteja. Deus que proteja de mim, entendeu? Tipo, cara, eu com certeza jogaria uma calcinha usada no palco de Vando se eu tivesse tido a oportunidade. Deus não quis. Deus não quis, porque sabia que era perigoso se esse dia chegasse, Ia entendeu? dar Se esse ruim, dia né? chegasse, ia ser muito perigoso mesmo. E eu não ia levar calcinha reserva, não, viu? Eu ia tirar a minha calcinha, jogar no pó, que ia voltar sem calcinha pra casa. Show de bola, é marcante demais. Eu já ia chegar em casa pronta, entendeu? E é assim, papai. É Ah, desse jeito, sabe? fica a pergunta aí, quem será que herdou as calcinhas do Wanda, né? Onde será que tá esse material, Deveriam, né? velho, deveriam leiloar as calcinhas do bando. Deve ter umas paradas muito doidas, entendeu? Deve ter umas paradas muito doidas. Deve Mas ter. eu queria também entender esse fenômeno. Quem que será que foi a primeira que falou, não, não tem como, Vou vou ter jogar na que. calcinha, né? Cara, é um fenômeno. É que nem o fenômeno dos beijos do Fábio Júnior, né? Também. Porque eu gosto muito do É, Fábio
Júnior também, né? Ele tá envelhecendo mal, é verdade. Não vou deixar de reconhecer que ele está envelhecendo bem Tá. mal. Mas ele já teve o seu auge, entendeu? E assim, esse negócio da mulher subir no palco e dar um beijo na boca dele, entendeu? Acho muito massa, assim. Acho muito massa, né? Hoje não, porque tem o Covid, né? Gente, não façam isso. Tá tendo nem show direito, imagina beijar alguém da plateia aleatório, né? Aleatório. Não, meu querido, você não tá entendendo, não. O Fábio Júnior faz uma fila no camarim É e ele beija fila? todas. Fila e ele beija Peraí. todas. Pode conferir no YouTube. Até hoje ele faz isso. Mas é selinho ou é beijo, É beijo mesmo? selinho, mas tem umas que dá Ah, beijo de língua e ele aceita. algumas vai, né? Que eu não Algumas sabia disso, vai. não. Inclusive Eu achei que mulheres comprometidas é que o marido lógico, deixa porque é o sonho da é vida dela. lógico. É o sonho da vida, a pessoa tem que liberar. Uma vez que. Nossa, não vou falar isso, não. Mas uma vez eu escrevi um texto falando assim, pô, Fábio Júnior não tem amigos, porque ele deixa todo mundo a perigo, né? Então, ele ficou sem amigos, assim, o cara muito sozinho, fica na sua mansão lá, enjaulado, só sai pra cantar, né? E aí quando ele sai pra cantar, ele faz isso aí, realmente. Tá certíssimo. E o Fiuk fica lá querendo, pedindo, pai, dá atenção aqui, pai. Por favor, pai. Oh, meu Deus. Lembra Muitas de mim? questões, muitas questões. Questões complicadíssimas. Até porque, assim, uma curiosidade forte na minha vida, que algumas pessoas sabem, quem me conhece sabe, é que meu sonho era ser dançarina de forró, né? Então, Ah, assim, eu sou uma pessoa que cresceu, né? Assim, o auge da minha adolescência foi nos anos 2000, e para mim, as e, qu- bandas, e quando eu te né? As perguntei se você minhas tinha outros bandas sonhos, de você não me falou nada, referência hein? eram Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Aviões de Forró, e olhe, preste atenção, quem Ah, disser que não é o melhor CD de Aviões de Forró, não é Aviões Volume 3, está completamente equivocado. Melhor CD de Aviões de Forró é Aviões Volume 3. Volume 3. E escutem. aí tinha aquelas moças bonitas que faziam aqueles passos assim, sabe? Tipo, Uhum. sabe? Tipo, performando na abertura de Belíssima, como diz esse menino. Então, que eu sonhava, cara, eu sonhava com aquelas divas. O que Calypso? Nossa, E você nunca, e Calypso. você, e você nunca chegou nem E, perto, tipo, você não subiu o palco nenhuma vezinha pra dar uma cara, brincada? aqui é muito forte a cultura da quadrilha, né? Então eu ainda cheguei a competir em concurso de quadrilha e era de quadrilha profissional, né? Aham. E ainda cheguei a integrar um grupo de forró, né? E eu dançava no fundo lá, tal, mas aí não foi à frente, não foi à frente, não. Até porque eu acho que meus Ah, pais também não me deram o apoio necessário, entendeu? Mas eu danço direitinho forró até hoje, entendeu? Eu sou uma puta dançarina de forró, sabe? Gosto, danço calypso, danço forró eletrônico, danço forró pé de serra, danço tudo, tudo que você imaginar. Tiquete, como é fit dance e dancinhas de TikToker também. Estamos aí fazendo essas você tá, coreografias com todos você os tá no dias. TikTok já? Não, eu não frequento TikToker, mas as coreografias Certo. que surgem no TikToker, eu, enfim, aprendo. De Correto. alguma maneira, eu chego a meu Correto. conhecimento desses, entendeu? Muito bom. Carol, Carol, acho que é inevitável que a gente tenha que combinar para breve uma parte 2. Se eu não tivesse compromisso, eu preciso cortar esse cabelo aqui às 6h30. Então eu vou lá e eu vou ter que encerrar o nosso papo por hoje, mas assim, já fica o convite para a gente continuar essa conversa, foi muito bom. Ah, Agradecer aqui sim. o chat que está vendo aqui a versão ao vivo. Agradecer quem está vendo a versão tanto podcast quanto a versão gravada no YouTube. Vou dar um jeito de Uhum. juntar, porque a gente teve uma quedinha ali, ficaram em duas partes. Vou dar um jeito de Boa criar sorte com a uma edição, criar um tá? Boa arquivo sorte com a único aí. edição. E antes da gente encerrar, só agradecer o pessoal que está no nosso Apoia-se, fazer o convite. Se você gosta do Telefonemas, tem uma graninha sobrando aí, considera colaborar lá no nosso Apoia-se. Pode ser aquele apoio mensal que é recorrente, mas também pode ser aquele apoio único. Quem quiser mandar Pix também é outra forma, tem aí no título da nossa live ou na descrição o nosso Pix também é uma opção. Mas eu agradeço muito, cara, pelos nossos apoiadores. Tem gente que está há mais de um ano apoiando a gente. E sim, faz muito a diferença para o nosso trabalho aqui independente de jornalismo, de trazer pessoas maravilhosas como a Carol, né? Que pode. Aliás, a gente esqueceu de falar do seu podcast, né, Carol?
Antes da gente encerrar, é antes verdade de fazer encerrar, o jabá do Bruxas antes do de encerrar, Plenário. precisa fazer esse jabá aí. Mas deixa eu agradecer então quem já tá na lista, porque quem assinar o nosso Apoia-se ganha essa honra de ser sempre homenageado ao final dos episódios e também ganha, quem chega com mais de R$ 10, ganha 15% de desconto pro ano inteiro, para quantas compras quiser, na Livraria Alecrim, que é uma livraria do Rio, que vende livros novos e usados, e faz toda uma curadoria, tipo assim, lá você não vai esbarrar num Olavo de Carvalho, não vai esbarrar num Constantino, eles só vendem livros bons. Então, você, quando você esbarra no autor, pô, nunca ouvi falar desse autor, compra, que provavelmente é bom. Porque esse é o trabalho de livreiro mesmo, assim, coisa familiar, tipo, é um site, mas é como se fosse sabe, uma livraria de bairro mesmo, assim. Então, se você quiser comprar livros com desconto lá, se quiser comprar sem desconto, aí, tipo assim, legal, né? Mas compra com desconto, virando nosso assinante, com mais de R$ 10 aí no nosso Apoia-se, você já consegue esse direito. E agradecer muito, então, quem já está por lá no nosso Apoia-se, mais uma vez, né? Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Mara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, a Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Davidson Mati, Romber Borema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e o Lucas Gomes. Muito obrigado, turma. Também outra forma de apoiar a gente, se você é de Twitch, está vendo a gente para Twitch, dá o seu sub aí para nós, que a gente também agradece. É mais uma forma de colaborar com Telefonemas. Lembrando também que o Telefonemas está toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio. No YouTube a gente vai começar a postar ao inverso, segunda, quarta e sexta, e na Twitch a qualquer momento ao vivo. Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, nas plataformas e, sei lá, interpreta aí a plataforma que você tá. Se é uma plataforma de dar like, dá like, se é de comentar, comenta. Sempre, mais importante, certo que dar grana, é compartilhar. Só isso que eu peço. Muito obrigado, turma. Carol, obrigado mais uma vez por ter colado e faz o jabá, né, do seu podcast, pra gente não esquecer. Obrigada pelo convite, estou aí à disposição. Às vezes a agenda é um pouco difícil para conciliar os horários, mas a gente conseguiu, deu certo. Sim. Eu e minha amiga, defensora pública de Pernambuco, Liz Santos, temos um projeto que é o projeto Bruxas do Plenário. Nós gravamos lives quinzenais no Instagram e essas lives elas são editadas no formato podcast e assim nasce o podcast de Bruxas do Plenário. Não tem o melhor áudio, porque são áudios extraídos do Instagram, mas tem muito Telefonemas, né? conhecimento e traz mulheres, né, que são militantes em direitos humanos e mulheres que trabalham com o Tribunal do Júri, né? O objetivo do podcast, né, é trazer juristas feministas com conteúdo decolonial. E a gente, no mês de novembro, nós fazemos um especial que é o Bruxas Suportam, né, em referência ao Novembro Azul, e aí nós convidamos os brothers parceiros para integrar o projeto, né? Só nesse mês do ano, viu? O resto do ano é só mulher mesmo, no caso. É um projeto 100% feminino, de mulheres para mulheres, mas que qualquer pessoa pode ouvir, curtir e comentar e somar conosco, né? Eu sei que é muito na podosfera ainda existem poucas mulheres podcasters, né? E nós ainda temos um recorte regional, né? Porque as mulheres podcasters que tem ainda são muito centro-sul. E o diferencial do nosso trabalho é justamente trazer um tema jurídico, um tema político, e sermos mulheres nordestinas, né? Eu sou daqui de Sergipe, a minha amiga é de Pernambuco, então vocês têm a oportunidade de conhecer muitas mulheres que são maravilhosas e que moram aqui nessa nação, que é a nação Nordeste, né? Valeu, valeu, bom corte de cabelo, boa sorte. Muito obrigado, Carol. Agradecer mais uma vez quem está vendo aqui a versão viva, agradecer você que acompanhou a gente na versão gravada desse episódio. Muito obrigado a todo mundo. Deixa eu até deixar aqui uma raidzinha. Deixa eu tocar uma propaganda aqui na Twitch que eu sempre esqueço. Ajeitar essa raid. Pô, não tem ninguém online? Então, só vamos embora.
Valeu, turma. Obrigadão.